Graça e paz. Estamos iniciando mais uma vez o nosso culto virtual, culto de adoração e exaltação ao nosso Deus. A nossa igreja, ela não fechou, ela continua aberta. Como a palavra do Senhor nos mostra em Mateus capítulo 16, verso 18, quando nos diz: "Pois também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." De fato, temos vivido momentos de crise, momentos onde as estruturas que julgávamos por segura, elas têm sido abaladas. Mas nós que somos a igreja do Senhor, somos inabaláveis, pois nós estamos fundamentados sobre a rocha, estamos debaixo da promessa dos cuidados de Deus para com a sua igreja. Então que a nossa fé desperte uma adoração alegre e consciente, e através dessa fé não depender das nossas forças, muito menos dos recursos humanos, mas sim depender de Deus. É o segredo para que possamos suportar essa pandemia, para que possamos suportar essas adversidades. Por mais que o mal se espalhe e a sua maldade se prolifere, ele será destruído, pois nenhum mal dura para sempre. Por mais que estejamos preocupados, devemos chegar a Deus com sinceridade e confiança, pois Deus nos guardará no meio da mais intensa tribulação. Ele nos assegura estar ao nosso lado. Se vocês que são igreja do Senhor estão confiantes disso, então abram a porta do seu coração e vamos todos juntos adorar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos no nosso culto de adoração e celebração ao nosso Deus. Sei que tu
nossos irmãos queridos aí da Pedra, Igreja Batista da Pedra, onde nós passamos uma boa temporada aí, servindo ao Senhor. Nós estamos aqui querendo com o desejo de deixar uma palavra para os irmãos nestes dias difíceis de pandemia. Eu vou ler um versículo da palavra de Deus, vou recitar um versículo, vou ler mais dois. No Salmo 121, diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E no Salmo 125, diz assim, 1 e 2: Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes na roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Nós não podemos, irmãos queridos, ficar só olhando os nossos problemas com a vista para baixo, olhando as doenças, olhando as dificuldades, criando muitas vezes nossas mentes obstáculos, mas nós devemos olhar para o Senhor, que fez os céus e a terra, e confiar nele, depender dele, porque só Deus é quem pode nos ajudar. Muitas igrejas, queridos irmãos, estão passando agora por muitas dificuldades nesse tempo de pandemia. Umas têm recursos tecnológicos que podem assistir os seus cultos, participar dos seus cultos à distância, outras não têm. Outras igrejas enfrentam problemas a falta de colaboração, até nesse momento mesmo à distância. Então nós queremos deixar uma palavra que os irmãos não olhem para os problemas, não vejam as dificuldades, mas participem, gravem um vídeo, façam um louvor, não deixem de louvar ao Senhor, que o Senhor, Deus, está presente. E quando o salmista diz que olhar para os montes à volta de Jerusalém, que nós devemos ser como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ele contemplava os montes ao redor de Jerusalém, mas ele tinha a certeza de que Deus, que fez os montes, nunca desamparou eles no momento das dificuldades, que Deus estava presente ali, cuidando de cada situação difícil que eles enfrentavam. Bem assim é nós, irmãos. Tem muitas coisas acontecendo, muitas famílias sendo afetadas com esse vírus, inclusive a minha família. Minha mãe mesmo se encontra com uma pneumonia, está internada, mas nós não podemos perder a fé. Nós precisamos, irmãos, ter fé no Senhor, confiança e dependência dele. Não devemos perder a esperança e continuar firme no Senhor, dando nosso testemunho de Jesus Cristo. Muitas vidas estão indo sem Jesus. Ame as almas. Pessoas daí já partiram sem Jesus Cristo. Ame as pessoas, ame as almas perdidas. Cuide das famílias de vocês. Sejam submissos uns aos outros em casa, no amor, no temor do Senhor. Como diz a palavra lá em Romanos, diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Que Deus abençoe os irmãos, essa amada igreja, que nós amamos tanto, e que vocês permaneçam firmes na fé, irmãos, sem desvanecer. Em nome de Jesus, nós fazemos esta pequena reflexão. Amém. Graça e paz, irmãos. Estou mais uma vez aqui para compartilhar a palavra do Senhor, juntamente com os irmãos. Vou ler o texto bíblico que se encontra em Efésios 6, do 10 ao 20, que diz o seguinte: Nós, demais irmãos, meus, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo
orando em todo tempo, com toda oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então, irmãos, que possamos ser firmes nos dias difíceis e nesses dias de pandemia, que possamos vestir a couraça, vestir a armadura de Deus, para que possamos falar da palavra de Deus, mesmo nesses dias difíceis. E sabemos que Deus, Ele está conosco nos dias bons e nos dias maus. Então, Deus sempre estará ao nosso lado e nunca nos abandonará. Mesmo que pensamos que Deus não está ao nosso lado, mas Ele sempre está a nos proteger, a nos livrar de todo o mal, e que possamos ser firmes e fortes, e ter fé e compartilhar a palavra de Deus para com todos os nossos irmãos e com todas as pessoas. Amém? Deus, tu és o meu sorte, o grande El Shaddai, o todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Direi, Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se neguedo e avé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se neguedo e avé,
Graças e paz, irmãos. Dia 9 de junho, eu completei 8 anos de ministério pastoral nessa igreja, na mesma igreja. Entendo que foi Deus quem nos direcionou para estar com vocês. Construímos laços de amizade verdadeira, uma comunhão simples e sincera, onde o maior interesse para com o meu próximo é amar, perdoar e crescer no conhecimento e graça. Aprendemos também e decidimos juntos que a Bíblia é tudo o que precisamos. Não precisamos de mais nada vindo de fora, somente a palavra é suficiente para nós. E ser fiel a ela é nosso maior desafio e conquista. Aprendemos que a igreja existe para servir os de fora e que nós, todos nós, somos responsáveis uns pelos outros. A dor do meu próximo deve ser a minha dor, bem como a sua alegria. Nós também aprendemos ao longo desses 10 anos que precisávamos diminuir o ritmo de tantas atividades. Gastávamos esforços e recursos com eventos e coisas que não davam fruto. Decidimos parar tudo, reorganizar-se, para que pudéssemos então entender quais eram os planos de Deus para essa igreja. Porque compreendemos que não adiantava de nada começar bem se não tivéssemos um bom final. Aprendemos que Deus é quem acrescenta à igreja os que vão sendo salvos e não os homens. E aqueles que o Senhor acrescenta, eles devem ser preparados para frutificar, para ser útil, para ser um instrumento, para seu louvor e glória. Aprendemos que não somos perfeitos, mas nós não nos conformamos com isso. Aprendemos que é necessário olhar com compaixão e graça os erros do meu próximo, mas também se faz necessário exortá-lo com amor e fidelidade à sã doutrina, pois isso é fundamental para o crescimento saudável da igreja. E quando eu falo em crescimento, eu não me refiro a um crescimento numérico, pois já mencionamos que é o Senhor quem acrescenta. Eu me refiro à santidade, a envolvimento, a comprometimento com a obra do Senhor. Aprendemos que por mais que a caminhada seja difícil, por mais dolorosa que seja a nossa caminhada, o nosso serviço na obra, não fazemos para os homens, mas para o Senhor, pois nós aprendemos que Ele é o único dono da igreja. Aprendi que uma vida de oração diária é vital para a vida do pastor, por mais simples que sejam essas orações. Orar sem cessar é falar com Deus em todo o tempo, mas que não nos exime também da responsabilidade de parar tudo e dar a Deus atenção somente para Ele. Aprendi que ao longo desses 10 anos eu não sou mais a pessoa que eu era. Graças a Deus por isso. Aprendi que meus erros enquanto pastor foram para que eu pudesse aprender que não sou nada sem Jesus e sua graça é maior que meus pecados. Aprendi que ser traído se assemelha à dor da perda de um ente querido. Mas orar por essas pessoas traz libertação. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Já são 10 anos de ministério. Sabe, parece que foi ontem. O tempo passa rápido demais. Continuo amando a igreja do Senhor. Continuo amando ensinar sua palavra. Continuo amando ajudar quem realmente necessita. Continuo com o coração que arde em Emaús e queima no Sinédrio. Continuo buscando em Deus ser útil, ser instrumento, ser sal, ser luz, ser abrigo, ser ponte, ser usado da maneira que somente Ele tenha prazer. Gostaria de dizer a vocês que fazem parte da PIB Pedra, muito obrigado. Reconheço o cuidado, o carinho, respeito de todos. Sou grato a Cristo Jesus por ter me permitido pastorear vocês. Que Deus abençoe a todos. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 1, de 13 a 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo.
Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Vamos cantar agora o hino Avivamento. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinas, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça e abnegação, a bem do pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Amém. Amém, irmão. Graças e paz, irmão. Eu vou fazer uma oração aqui. Eu agradecer a Deus por tudo que a gente está vivo aqui. Agradeço por tudo, que Deus esteja abençoando cada um, Senhor, nesse lar, cada lado dessa cidade, ó Pai, que Deus esteja abençoando cada um, ó Pai, livre do mal, ó Pai, que Deus esteja abençoando cada um, ó Pai. Ó Senhor Deus, abençoa, Senhor, livre do mal, Senhor Deus, que cada um se cuide, Pai, que Deus está no controle de tudo, ó Pai. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por tudo, Senhor, que Deus dê o livramento a nós, ó Pai. Dê sabedoria, ó Pai. Ânimo, Senhor. Campanha, Senhor, na casa de cada um, ó Pai. Na cidade, ó Pai. Afasta o mal, ó Pai, de todos os lugares, ó Pai. Deus esteja abençoando, Senhor, cada um, ó Pai. Que Deus esteja dando livramento, cada um daqui da cidade. No nosso lar, que Deus esteja abençoando, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, pessoal. Como é bom estarmos reunidos mais uma vez aqui para louvar e agradecer ao Senhor, né? Vamos louvar? Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar,
ti. As aves dos céus cantam para ti. As feiras do campo refletem seu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te, servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti. As feiras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti. As feiras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Graça e paz seja com todos. Amém, irmãos? É motivo de alegria poder mais uma vez estar compartilhando uma palavra do Senhor ao coração dos irmãos. A mensagem que eu gostaria de deixar hoje para a meditação se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 14, que diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa do meu pai. Glória seja o santo nome do Senhor. Bom, amados, em capítulos anteriores a esse, a palavra do Senhor vai nos mostrar que Israel passou 7 anos oprimidos, sofrendo na mão dos amalequitas e midianitas. Tudo que eles plantavam e colhiam, eles iam lá e destruíam tudo. E de tanto sofrerem, eles entenderam que precisariam de uma intervenção divina para poder se libertar de todo aquele sofrimento. E eles clamaram ao Senhor. O nosso Deus, por sua vez, por estar atentos às nossas orações, ele escolhe um homem chamado Gideão. Gideão, ele estava malhando trigo para o alimento da sua família. Mas Gideão se sentia incapaz, Gideão se sentia inferior, por pertencer a uma família pobre e por ser o menor na casa do pai. Só que o nosso Deus, maravilhoso que é, ele não escolhe pessoas para a sua obra por ter condições financeiras favoráveis, ou por cor ou raça. Nosso Deus, ele não faz acepção de pessoa. Tudo o que ele quer de nós é um espírito contrito e um coração quebrantado na sua presença. Isso ele não rejeita. E foi exatamente isso que ele viu em Gideão e lhe usou tremendamente. Bom, irmãos, quantas vezes nas nossas vidas deixamos de fazer algo importante, algo que poderia mudar a nossa história, algo que poderia mudar a vida de alguma outra pessoa? Quantas vezes deixamos de estar participativos na obra do Senhor, estar atentos a ouvir os comandos de Deus, para ver o que Ele quer para com as nossas vidas, para poder estar nos usando nessa obra. Amém? E Gideão, esse homem que se sentia incapaz
paz na presença do Senhor, ele vence a batalha e derrota as tropas inimigas fortemente armadas, apenas com 300 homens. E tudo que eles se disponibilizaram para a guerra eram buzinas, eram tochas, eram fogo, mas eles tinham algo que a tropa inimiga não tinha, que era a presença do Senhor, lhes guiando, lhes orientando e lhes fortalecendo a cada momento. Oh, glória a Deus! Aleluias! E assim, eles venceram esta grande batalha em nome do Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, isso nos deixa ensinamentos maravilhosos que nós devemos estar sempre prontos, dizer ao nosso Deus: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usada por ti. E quando Deus, ele vê esse coração disponível, com certeza ele vai te usar. Com certeza você vai ser boca de Deus aqui nessa terra. Com certeza nós vamos estar aptos a vencer a cada batalha que vem contra as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Então, guarda essa palavra no teu coração, amém? E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Glória a Deus. Mais irmãos, mais uma vez que estamos aqui para prestar esse culto ao Senhor, e eu quero deixar uma palavra para os irmãos. Se encontra lá no Sermão da Montanha, um pedaço dele, em Mateus capítulo 6. Irmãos. No capítulo 6, mas a gente pega a segunda parte, onde o Senhor vai falar a respeito, nos dando conselhos de como nos portar aqui nesse mundo. Não acumuleis, Mateus 6, 19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e o ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que está em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é quem procura todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aqui, irmãos, o conselho fundamental dessa passagem toda, para que a gente não passe pelas essas cobiças da vida e também as ansiosidades, pelas ansiedades também da nossa vida. Jesus Cristo diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, essa palavra é bem propícia, e foi bem propícia tanto para os tempos mais antigos, como os dias de hoje. E Cristo ele falou aqui, todo o Sermão do Monte, irmãos, ele é uma ferramenta e é um ensino glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo a respeito da lei. Cristo pega toda aquela lei como os escribas e fariseus ensinavam de uma maneira, e Cristo pega e mostra o cerne, o miolo da lei, que a lei está ligada ao coração, a lei é interior. Jesus Cristo, o Evangelho, é algo interior no nosso coração. E Cristo, sendo Deus e também sendo humano, ele passou por tudo aquilo que a gente passa. A Bíblia diz que ele foi tentado de todas as formas, todavia não pecou, não existia pecado nele. E ele é um sumo sacerdote, né, irmãos, que sabe de todas as coisas que a gente passa. E Cristo fala diretamente ao nosso coração. Eu li para vocês, a gente pode dizer que a segunda parte do capítulo 6 do Sermão da Montanha. Antes, o Senhor ele nos ensina a como ter a nossa vida religiosa em vista dos outros irmãos, das outras pessoas, da sociedade, de como devemos dar esmolas, de como devemos orar. Também nos ensinou o modelo da oração, a oração do Pai Nosso, de como jejuar também. E logo em seguida Cristo pega essa parte dos tesouros, que ele aconselha para a gente não ajuntar tesouros no céu, que a gente não pode servir a dois senhores. E também ele fala da nossa ansiedade, que tem pelas coisas do mundo, as coisas do dia a dia. Então, Jesus Cristo, nessa segunda parte que eu li para vocês, se realmente a gente quer ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida que seja exemplo, uma vida que seja digna do Santo Evangelho, a gente precisa ter cuidado nessa outra parte que Jesus Cristo fala a respeito das coisas desse mundo, ou seja, do mundanismo. Quando Cristo está falando não acumuleis tesouros nessa terra, ele não está falando especialmente só para pessoas ricas, mas ele está falando para todos nós. Irmão. Acumular tesouros na terra quer dizer se apegar e viver só para as coisas desse mundo. Tanto faz ser uma pessoa rica como pobre. Existem várias pessoas ricas que vivem para isso, as suas riquezas, seja o dinheiro, o bem material, e seja a família, seja o seu trabalho. E também existem pessoas pobres também que se fiam nisso. Elas buscam em primeiro lugar essas coisas também, as coisas do mundo, as coisas desse mundo, irmãos. Paulo vai dizer na carta a Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 3: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Se na verdade, irmão, a gente nasceu de novo, o que é um novo nascimento, irmão? É você morrer com Cristo. A cruz significa morte. Quando Cristo nos pede para a gente carregar a nossa cruz, Ele está dizendo, a gente tem que morrer naquela cruz, assim como Ele morreu, e ressuscitar para uma nova vida, uma vida debaixo da vontade de Deus. O que é, irmãos, uma vida na vontade de Deus? É uma vida que junta riquezas nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a doença não rouba, onde a calamidade não rouba, onde a epidemia não pode ser afetada.
tesouros nessa terra são todas as coisas que a gente se fia e vive para as coisas nessa terra sem ter consciência que nada é da gente. Ou seja, as pessoas vivem como se não fossem morrer e vivem como se tudo pertencesse a elas mesmas. E a gente, Cristo nos ensina aqui que todas as coisas, a gente tem que ter esse pensamento que todas as coisas são de Deus e que tudo que está ao nosso redor vai passar um dia, mas que as coisas lá do alto não passam. Que a gente seja sábios e ajuntemos tesouro no céu, que a gente gaste nosso tempo com as coisas do alto, com as coisas de Deus, com as coisas que estão relacionadas com os interesses dele, os interesses de Cristo. Isso não quer dizer que a gente não vai fazer as coisas nesse mundo. Sim, a gente vai fazer as coisas nesse mundo, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, o olhar que a gente tem para a nossa família, com o irmão da igreja, com os outros da sociedade. A gente vai olhar de uma maneira a qual o objetivo da nossa vida vai ser a glória de Deus. Em qualquer local ou que fizermos, é com o objetivo de ser para a glória de Deus, sabendo que todas as coisas pertencem a Ele e que tudo é dele. E irmãos, a gente acumular tesouro na terra pode prender o nosso coração nessas coisas. E logo em seguida Cristo diz que a gente não pode servir a dois senhores. Então a nossa mente ela fica cativada apenas às coisas nesse mundo. Repare bem, irmãos. Eu acredito que todos vocês que estão assistindo têm atividades no dia a dia para fazer. A gente tem terra, vocês sabem. E esse ano, graças a Deus, foi um ano de muita chuva. Eu não estou de quarentena, né? Eu estou trabalhando no sítio. O meu trabalho, ele pode ser feito. E é um ano, irmãos, que eu digo a vocês que é um ano que eu estou mais trabalhando em minha vida. A respeito de terra, de plantar, dessas coisas, de cuidar da terra. Irmãos, e eu vejo como isso é perigoso, irmãos. Eu vejo como atividades diárias para fazer pode se tornar algo perigoso, pode se tornar tesouros nessa terra. Veja bem, irmãos. A gente tem que oferecer a Deus as primícias, as primeiras coisas tem que ser para Deus. E está faltando hoje em dia, irmãos, pessoas que sabem, que têm consciência que tem coisas para fazer, mas que primeiramente se trancam em suas portas e diz assim ao Senhor: Senhor, eu sei que tem muitas coisas para fazer. É muita pressão, muitas coisas para ser feitas assim, no dia a dia. Mas primeiramente eu vou ficar sós com o Senhor e que as outras coisas depois eu faço. Nem que eu chegue atrasado, nem que eu dure mais tempo no meu trabalho, mas que eu preciso esse tempo com o Senhor, necessito do Senhor. E é isso a vida do cristão. E quando a gente tem um momento a sós com o Senhor, todas as outras coisas também o Senhor vai conosco. A gente vai trabalhar, a gente vai viver na sociedade conforme a vontade de Deus. Deixa eu tentar aqui explicar para os irmãos. Quando a gente não tem os momentos a sós com Deus, é muito difícil ao resto do dia a gente ter uma comunhão com Deus nas outras coisas, nas coisas que estão relacionadas ao cotidiano. Mas quando a gente tem uma comunhão com Deus sincera, a gente sabe das nossas pressões e a gente pede a Deus para que a vontade dele seja feita, que o seu reino avance, que não seja feita a nossa vontade. As outras coisas, irmãos, ela andará de acordo com a vontade de Deus. Então não vai ser tesouros juntados na terra. A gente tem consciência que tudo é do Senhor. E a gente tudo vai agradecer a Ele, irmãos. Pelo nosso trabalho, a gente vai ter uma visão diferente. O trabalho, a família, nada pertence a nós, mas são tudo bênçãos de Deus.
E eu te falo, irmão, se existe algo que está atrapalhando o teu tempo com as coisas de Deus, seja o serviço do Senhor, ou meditar, ou pensar nas coisas de Deus, se algo está roubando o teu pensamento das coisas de Deus, isso está se transformando num tesouro da terra. E nosso Senhor, ele podia muito bem só dizer, só esclarecer, só dar um mandamento, não ajuntei tesouro, mas ele diz por quê? Ele diz porque isso irá se acabar, para que você nem eu, nem você se frustre, irmãos, mas que a gente junte tesouros no céu. E a gente vê a misericórdia de Cristo em ensinar por que juntar tesouro no céu. Ele poderia muito bem só dizer, olha, não ajuntei tesouro, não vos prender as coisas desse mundo. Mas ele nos dá também, nos esclarece que a gente também terá um sólido tesouro nos céus, irmãos. Ou seja, os galardões daqueles que foram salvos, irmãos. E isso é maravilhoso. E o perigo das coisas mundanas, ele pode nos aprisionar, ele pode tomar o nosso coração e também a nossa mente, a ponto de a gente servir as coisas desse mundo, as riquezas. E no sistema que a gente vive hoje em dia, o sistema capitalista, a gente vive nesse sistema, irmãos, e seja pobre ou seja rico, quase todos estão infectados com esse sistema capitalista. As oportunidades de compras, as propagandas, a vida de ostentação, onde hoje em dia o ter vale mais do que o ser. Então as pessoas estão correndo atrás do ter. Elas estão esquecendo de Deus e elas estão esquecendo que o ser, os frutos que Deus proporciona no nosso coração, vale mais do que o ter. E a gente teve um período, irmão, atrás, que era o humanismo, que o mundo girava em volta do homem. E agora o mundo gira em volta do dinheiro, das coisas, do ter, da ostentação, da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, irmãos. E a gente tem que ter cuidado nisso, para não cair, nós como cristãos, nesse sistema capitalista, que gera o consumismo desenfreado. Essas oportunidades de parcelamentos, de tudo, é só para o sistema continuar andando e as pessoas ficarem aprisionadas ao sistema do mundo. O que impera hoje, irmãos, é o sistema capitalista. E Jesus Cristo prossegue, irmãos, falando também que a gente deve confiar no Senhor, que Ele não deixa, Jesus Cristo fala aqui, não deixa nem faltar o alimento para as aves do céu. Imagina para vocês, homens de pequena fé. A gente tem que trabalhar não com confiança na força do nosso próprio braço, mas sabendo que é Deus que nos proporciona, e tudo é graça. Se a gente vai para debaixo de uma vaca tirar leite, isso é graça de Deus. Isso é Deus que prove um animal para que você pudesse se alimentar e ter uma renda. Então, a gente vê as coisas como graça de Deus. E eu quero voltar aqui, irmão, dizer que tudo aquilo, todas as propostas em nossa vida, seja ela de emprego, seja ela de dinheiro, seja uma proposta política, comercial, ou seja, tudo aquilo que nos atrapalha das coisas de Deus, que está tomando a nossa mente, ela não vem de Deus. Nem todo dinheiro, irmão, quero assim dizer, toda proposta de material vem de Deus, irmãos. A gente vê Jesus Cristo sendo tentado. Satanás, ele ofereceu a Jesus reinos, ele ofereceu riqueza ao Senhor Jesus. Todavia o Senhor sabia para qual propósito ele foi chamado. Irmão, se a gente quer viver uma vida, juntar tesouros no céu e servir com fidelidade a Deus, a gente tem que saber que a gente nasceu para o louvor e glória de Deus. Se você que está assistindo esse vídeo e vê que todas as coisas do mundo não te satisfaz, que você já provou várias coisas, que você pode gozar de saúde, riqueza e ter uma boa família, mas que ainda falta alguma coisa, eu te digo, irmãos,
essa alguma coisa é a vontade de Deus, é se entregar à vontade desse Deus que nos ama a tal ponto de entregar o seu próprio Filho para nos reconciliarmos com Ele. Então, se a gente quer ter uma vida de oração, uma vida de uma prática verdadeira na nossa comunidade religiosa, se a gente quer ter uma vida de espiritual, vamos assim dizer, verídica, verdadeira, a gente tem que ter cuidado com as coisas do mundo. Ou a gente serve às coisas do mundo, ou a nossa mente está ligada às coisas do mundo ou a Deus. E a gente deve olhar para as coisas do mundo com o olhar de Cristo. Vejam, irmãos, essa passagem me chamou muita atenção, que Jesus Cristo disse que nem Salomão, em sua maior glória, se vestiu como um lírio do vale, um lírio do campo, irmãos. E você nota aqui Salomão, o rei, em toda a sua glória, exemplo, Salomão, vamos assim dizer, que estava numa comemoração de algo e todo vestido de coroa, com um centro de ferro e sentado no seu trono. E Jesus Cristo disse que nem Salomão, quando estava, exemplo, no período do festivo, vamos assim dizer, do seu reino, ele nunca se vestiu como o lírio do campo. Que a gente possa ver, olhar as coisas simples que estão ao nosso redor. Jesus Cristo, você vê que ele achava mais bonito uma flor do campo do que os trajes reais de Salomão. Que a gente possa olhar para as coisas simples, as coisas, que eu não digo simples, mas as coisas que Deus fez essenciais para nós. Que a gente possa em tudo dar graças a Ele, que a gente possa ter uma vida, irmãos, que glorifique o nome dEle. Que não seja preciso amanhã glorificar, mas que a gente viva hoje, onde Deus te colocou hoje, irmãos. Que a gente viva para agradar, para louvar e para fazer a sua vontade. E buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que é um reino, irmão? Um reino, existe um rei, existe servo, existe constituição e várias coisas estão ligadas a um reino. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus é buscar primeiramente conhecer quem é o rei, conhecer como esse Deus age, os seus atributos, tudo que ele faz. E conhecer a sua justiça e as demais coisas, a vontade dele em nossa vida. Irmãos, que a gente possa realmente buscar as coisas do alto em primeiro lugar, tendo consciência que tudo isso um dia vai passar. E só aquilo que fizemos para Cristo e com Cristo é o que levaremos. Que Deus abençoe a vida de cada irmão e que Ele nos dê graça. Quero aqui também relatar, sem a graça dEle, sem o poder do Espírito Santo, a gente não conseguiremos colocar em prática esses ensinos tão gloriosos de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.